O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 90. Daúnia continua, norte. Daúnia continuou: ó tigre entre reis, eu agora descreverei aqueles tirtas e locais sagrados que se encontram ao norte. Ó nobre, ouve-me atentamente. Por ouvir esta narração, ó herói, uma pessoa adquire um estado de espírito reverente, o que leva a muitos benefícios. Naquela região está o altamente sagrado Sarasvati, cheio de tirtas e com margens de descida fácil. Lá também, ó filho de Pandu, está o impetuoso Yamuna que segue para o oceano, e o tirta chamado Plakshavattarana, produtivo de mérito elevado e prosperidade. Foi lá que os regenerados, tendo realizado o sacrifício Sarasvata, se banharam na conclusão dele. Ó impecável, lá é o tirta celeste bem conhecido chamado Agnisras, que é produtivo de grande mérito. Lá o rei Sahadeva celebrou um sacrifício medindo o solo por um arremesso do Samya. É por essa razão, ó Yudhishthira, que Indra cantou os louvores de Sahadeva em verso. Aqueles versos são ainda correntes neste mundo, sendo recitados pelos regenerados. No Yamuna Sahadeva adorou o fogo sacrificial, com doações de 100.000 para os Brahmanes. Lá o rei ilustre, o imperial Bharata, realizou 35 sacrifícios de cavalo. Ó filho, nós ouvimos que Sarabanga antigamente costumava satisfazer completamente os desejos dos regenerados. Lá naquela região é o seu retiro célebre produtivo de grande mérito. Naquela região também, ó filho de Prita, é o rio Sarasvati, que é sempre adorado pelos deuses, onde, no passado, os Valikilias, ó grande rei, realizaram sacrifícios. Naquela região também, ó Yudhishthira, é o rio bem conhecido Grisadvati, que é produtivo de grande mérito. Então, ó chefe de homens, Anyagrodakya, e Panchalya, e Punyaka e Dalbyagosha, e Dalbya, que são, ó filho de Kunti, os retiros sagrados no mundo dos Anandayasas ilustres devotos excelentes e grande energia, e que são famosos nos 3 mundos. Lá também, ó senhor de homens, os ilustres Etavarna e Avavarana versados nos Vedas, instruídos em conhecimento védico, e competentes na ciência dos ritos védicos, realizaram sacrifícios meritórios, ó chefe da linhagem Bharata. Lá também é Visakayupa, ao qual, antigamente, foram os deuses com Varuna e Indra, e praticaram austeridades ascéticas. E por essa razão aquele local é tão eminentemente sagrado. Lá também é Palasaka, onde o Rishi Jamadagni ilustre e altamente abençoado realizou sacrifícios. Lá todos os rios principais em suas formas incorporadas, levando as suas respectivas águas, permaneceram em volta daquele melhor dos sábios. E lá também, ó monarca, o próprio Vibhavas o fogo, vendo a iniciação daquele de grande alma, cantou o seguinte sloka. O rio, se aproximando do ilustre Jamadagni enquanto sacrificava para os deuses, gratificou os Brahmanes com oferendas de mel. Ó Yudhishthira, o local onde o Ganges passa com pressa, abrindo caminho pelas principais das montanhas, que é frequentado por Gandharvas, Yakshas e Rakshasas e Apsaras, e habitado por caçadores e Kinnaras, é chamado de Gangadivara. Ó rei, Sanat Kumara considerava aquele local visitado por Brahmarshis, como também o Tirtha Kanakala que é perto desse, como sagrados. Lá também é a montanha chamada Poru, que é frequentada por grandes rishis e onde Puravas nasceu, e Brigu praticou austeridades ascéticas. É por isso, ó rei, que aquele retiro se tornou conhecido como o grande pico de Brigutunga. Perto desse pico é o Vadari sagrado e extenso, aquele retiro altamente meritório, famoso nos 3 mundos, dele, ó touro da raça Bharata, que é o presente, o passado e o futuro, que é chamado Narayana, e o Senhor Vishnu, que é eterno e o melhor dos seres masculinos, e que é preeminentemente ilustre. Perto de Vadari a corrente fria do Ganges era quente antigamente, e as margens lá eram cobertas de areias douradas. Lá os deuses e rishis de grande ventura e refulgência excelente,
se aproximando do Senhor Divino Narayana, sempre o adoram. O universo inteiro com todos os seus tirtas e lugares santos estão lá onde mora o divino e eterno Narayana, a alma suprema, pois ele é mérito, ele é o Brahma supremo, ele é tirta, ele é o retiro ascético, ele é o primeiro, ele é o principal dos deuses, e ele é o grande Senhor de todas as criaturas. Ele é eterno, ele é o grande Criador, e ele é o estado mais elevado de bem-aventurança. Pessoas eruditas versadas nas escrituras obtiveram grande felicidade por conhecê-lo. Naquele local estão os rishis celestes, os siddhas, e, de fato, todos os rishis, onde mora o matador de Madhu, aquele Deus primordial e yogi poderoso. Que nenhuma dúvida entre em teu coração de que aquele local é o principal de todos os lugares santos. Esses, ó o Senhor da Terra, são os tirtas e lugares sagrados sobre a terra, que eu narrei, ó o melhor dos homens. Esses todos são visitados pelos vasos, os sadias, os adityas, os marutas, os asvins e os rishis ilustres, parecidos com os próprios celestiais. Por viajar, ó o filho de Kunti, para esses locais, com os brahmanes e ascetas que estão contigo e com teus irmãos abençoados, tu ficarás livre de ansiedade. Capítulo 91. Lomasa chega e relata a mensagem de Sakra para Yudhishthira. Vaisampayana continuou, ó o filho da linhagem de Kuru, enquanto Daumya estava falando assim chegou àquele local o Rishi Lomasa de grande energia. E o rei, que era o mais velho dos filhos de Pandu, e seus seguidores e aqueles brahmanes se sentaram em volta daquele altamente virtuoso, como celestiais no céu sentados em volta de Sakra. E tendo-o recebido devidamente, Yudhishthira o justo perguntou pela razão da sua chegada, e o objetivo também de suas viagens. Assim questionado pelo filho de Pandu, o asceta ilustre, bem satisfeito, respondeu em palavras gentis encantando os Pandavas. Viajando à vontade, ó Kaunteya, por todas as regiões, eu cheguei à residência de Sakra e vi lá o Senhor dos Celestiais. Lá eu vi o teu irmão heróico capaz de manejar o arco com a mão esquerda sentado no mesmo assento que Sakra. E vendo Partha naquele assento eu fiquei muito surpreso, ó tigre entre homens. E o Senhor dos Celestiais então disse para mim, vai até os filhos de Pandu. A pedido, portanto, de Indra como também do filho de Prita de grande alma eu vim para cá com velocidade, desejando ver a ti com teus irmãos mais novos. Ó filho, eu relatarei o que te agradará muito, ó filho de Pandu. Ouve, ó rei, com Krishna e os rishis que estão contigo. Ó touro da raça Bharata, Partha obteve de Rudra aquela arma incomparável para cuja aquisição tu enviaste para o céu. Aquela arma feroz, conhecida pelo nome de Brahmasira, que surgiu depois do Anrita, e que Rudra obteve por meio de austeridades ascéticas, foi adquirida por Arjuna junto com os mantras para arremessá-la e retirá-la, e os ritos de expiação e renascimento. E, ó Yudhishthira, Arjuna de destreza incomensurável também adquiriu Vajrasiddhantas e outras armas celestes de Yama e Kuvera e Varuna e Indra, ó filho da tribo Kuru. E ele também aprendeu música completamente, vocal e instrumental, e dança e a recitação apropriada do Samaveda do filho de Vishvavasu. E tendo assim adquirido armas e dominado Gandharva Veda, teu terceiro irmão Vibatsu vive alegremente no céu. Ouve-me, ó Yudhishthira, pois eu agora entregarei para ti a mensagem daquele principal dos celestiais. Ele me ordenou dizendo, tu, sem dúvida, irás ao mundo dos homens. Ó o melhor dos brahmanes, dize a Yudhishthira estas minhas palavras. Logo teu irmão Arjuna irá a ti, tendo adquirido armas e realizado um grande feito para os celestiais que não pode ser realizado por eles mesmos. Enquanto isso te dedica a austeridades ascéticas, com teus irmãos. Não há nada superior ao ascetismo, e é pelo ascetismo que uma pessoa alcança grandes resultados. E, ó touro da raça Bharata, eu sei bem que Karna é dotado de grande ardor e energia e força e bravura que é incapaz de ser frustrada.
Eu sei Beck, hábil em conflito feroz, ele não tem rival em batalha, que ele é um arqueiro poderoso, um herói habilidoso no uso de armas violentas, e envolvido na melhor das armaduras. Eu sei bem que aquele filho nobre de Aditya parece o filho do próprio Maesvara. Eu conheço bem também a grande destreza natural de Arjuna de ombros largos. Em batalha Karna não é igual nem a 1/16 parte do filho de Prita. E quanto ao medo de Karna que está em teu coração, ó repressor de inimigos, eu dissiparei quando Savyasashin tiver deixado o céu. E em relação ao teu propósito, ó herói, de partir em uma peregrinação aos Tirtas, o grande Rishi Lomasa, sem dúvida, falará a ti. E o que quer que aquele Rishi regenerado narre para ti concernente aos méritos do ascetismo e dos Tirtas tu deves receber com respeito e não de outra maneira. Capítulo 92. Os Pandavas partem para visitar os Tirtas sagrados. Lomasa continuou, ouve agora, ó Yudhishthira, o que Dhananjaya disse. Faze meu irmão Yudhishthira se encarregar da prática da virtude que leva à prosperidade. Dotado de riqueza de ascetismo, tu és familiarizado com a maior moralidade, com austeridades ascéticas de todo tipo, com os deveres eternos dos reis abençoados com prosperidade, e com os méritos elevados e santificantes que os homens obtêm dos Tirtas. Convence os filhos de Pandu a adquirirem um mérito vinculado aos Tirtas. Com toda a tua alma convence o rei a visitar os Tirtas e a doar vacas. Isso foi o que Arjuna me disse. De fato ele também disse, que ele visite todos os Tirtas protegido por ti. Tu também o protegerás dos Rakshasas, e zelarás por ele em regiões inacessíveis e leitos de montanha acidentados. E como Dadishi protegeu Indra, e Angiras protegeu o Sol, dessa maneira, ó o melhor dos regenerados, protege os filhos de Kunti dos Rakshasas. Pelo caminho há muitos Rakshasas, enormes como despenhadeiros de montanha. Mas protegidos por ti eles não poderão se aproximar dos filhos de Kunti. Obediente às palavras de Indra e a pedido de Arjuna também, protegendo-te dos perigos, eu andarei contigo. Antes disso, ó filho da linhagem Kuru, eu visitei os Tirtas 2 vezes. Contigo eu me dirigirei a eles pela 3ª vez. Ó Yudhishthira, Manu e outros rishis nobres de atos meritórios empreenderam viagens para Tirtas. De fato, uma viagem a eles é capaz de dissipar todos os temores, ó rei. Aqueles que têm mente desonesta, aqueles que não têm suas almas sob controle, aqueles que são ignorantes e perversos, ó Kauravya, não se banham em Tirtas. Mas tu és sempre de uma disposição virtuosa e conhecedor da moralidade e firme em tuas promessas. Tu sem dúvida serás capaz de te libertar do mundo. Pois, ó filho de Pandu, tu és assim como o rei Bhagirata, ou Gaia, ou Yayati, ou alguém, ó filho de Kunti, que é como eles. Yudhishthira respondeu, eu estou tão dominado pelo deleite, ó Brahmane, que eu não posso encontrar palavras para te responder. Quem pode ser mais afortunado do que aquele que é lembrado até pelo Senhor dos Celestiais? Quem pode ser mais afortunado do que aquele que foi favorecido com a tua companhia, que tem Dhananjaya como irmão, e que é lembrado pelo próprio Vasava? Quanto às tuas palavras, ó ilustre, a respeito de uma viagem aos Tirtas, eu já tinha tomado uma decisão pelas palavras de Daunya. Ó Brahmane, eu partirei em qualquer hora que tu quiseres, na viagem sugerida para os Tirtas. Essa é a minha firme decisão. Vaisampayana continuou, Lomasa então disse para Yudhishthira que tinha decidido começar a viagem proposta, ó rei poderoso, se leve em relação à tua comitiva, pois assim tu poderás seguir mais facilmente. Yudhishthira então disse que aqueles mendicantes e brahmanes e yogis que são incapazes de suportar fome e sede, as fadigas da viagem e o esforço, e a severidade do inverno, desistam. Que desistam também aqueles brahmanes que vivem de guloseimas, e aqueles também que desejam iguarias cozidas e alimento que é chupado ou bebido bem como carne. E que fiquem para trás também aqueles que são dependentes de cozinheiros.
que aqueles cidadãos que me seguiram por motivos de lealdade, e a quem eu até agora tenho mantido por estipêndios apropriados se dirijam ao rei Dhritarashtra. Ele lhes dará auxílio no momento devido. Se, no entanto, aquele rei se recusar a lhes conceder subsídios apropriados, o rei dos Panchalas, para nossa satisfação e bem-estar, lhes dará. Vaisampayana continuou, e então oprimidos pela dor os cidadãos e os brahmanes e artes principais partiram para Hastinapura. E por afeição por Yudhishthira o justo nobre filho de Anvika os recebeu devidamente, e os gratificou com compensações apropriadas. E o nobre filho de Kunti, só com um pequeno número de brahmanes, permaneceu por 3 noites em Kamyaka, alegrado por Lomasa.